Continuando o nosso mini curso de apometria, continuando nas leis da apometria. Quinta lei da apometria, lei da revitalização dos médiuns. Enunciado. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. No caso, essa lei funciona para um trabalho presencial. No caso do trabalho à distância, o mesmo é feito, só que sem o toque físico. É feito nos corpos sutis. A técnica é: pensamos fortemente na transferência da energia vital do nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium, colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. No trabalho à distância não é necessário. Sabemos que para a energia não há distância. Então, simplesmente o comando mental e a mentalização da transferência de energia para a revitalização do médium é suficiente a qualquer distância. Então, aqui abre um leque de variedades de técnicas de revitalização, como reiki, o passe espiritual, etc. Não vou entrar em detalhes das técnicas energéticas, porque também entrar em detalhes daria uma aula só para isso, só para o estudo da transmissão energética. Sexta lei da apometria, lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital do astral. Enunciado: espíritos desdobrados de paciente encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas ou de energias deletérias. O que essa lei quer dizer? Quer dizer que após uma limpeza de obsessores, de artefatos astrais, de formas pensamento, de tudo quanto é tipo, de peias magnéticas que ele diz que são as energias deletérias, depois dessa limpeza deve-se conduzir o paciente desdobrado ao hospital astral. No nosso trabalho de apometria, nós inicialmente fazemos toda essa limpeza, encaminhamento de bolsões, limpeza de obsessores, de formas pensamento, etc., para depois, levando todos os corpos sutis às câmeras de tratamento no hospital astral, fazer essa limpeza mais sutil. Então, deslocamos esse corpo desdobrado, esses corpos desdobrados do paciente ao hospital astral. Sétima lei da apometria, lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Enunciado: espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros dessa forma se encontram na mesma dimensão espacial. Técnica: estando os pacientes no mesmo universo dimensional dos espíritos protetores, médicos, técnicos e outros trabalhadores, estes agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as operações cirúrgicas astrais também são facilitadas, pois quase sempre o espírito do paciente é conduzido a hospitais do astral que dispõem de abundante equipamento, recursos altamente especializados com emprego de técnicas médicas muito aperfeiçoadas. Então, lá na história da apometria, a gente vê que Lacerda descobriu que era muito mais fácil o tratamento holístico do ser quando desdobrado os corpos, porque facilitaria aos espíritos, às consciências de outras realidades atuarem nessa ajuda médica. Então, essa lei fala que os espíritos, as consciências das realidades paralelas que estão ali com o intuito de auxílio, de tratamento, vão agir com mais facilidade quando esses pacientes estiverem desdobrados. Essa lei traz a importância da equipe multidisciplinar, tanto no físico quanto no astral. Sabemos que a maioria das doenças, talvez 80% delas, comecem no corpo astral. Então, daí vem a importância desse tratamento conjunto do físico
do astral, do emocional e do mental. Oitava lei da apometria, lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente foram enviados. Enunciado: pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médios ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória destes ambientes. Essa lei vai falar do ajuste energético entre o médium e o espírito, ou entre o espírito e outro espírito, ou entre o espírito e o ambiente. É a sintonia mediúnica. Então, emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do médium, do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando a gente gira o dial ali do capacitor, variando ali aquela ressonância da estação até a gente atingir a estação que se deseja. Então, a gente pede um ajuste ou um ajustador para aquela frequência que será um mentor, um guia ali do trabalho que vai ajudar o médium a se ajustar, né, a elevar o médium ou a descer o médium, assim, em termos muito simplistas, para atingir o mesmo plano em que o espírito está, para que possa haver a comunicação. No dia de um trabalho mediúnico, esses ajustes podem acontecer com o médium durante todo o seu dia. Às vezes, num dia do trabalho, ele começa a se sentir mal, ele começa a ficar bem ruim, e aí chega na hora do trabalho, ele fala: tô mal, não vou trabalhar. Mas o que estava acontecendo era apenas um ajuste para que houvesse o auxílio a uma consciência no nível vibratório diferente que o médium está. Outro tipo de ajuste energético que acontece num trabalho é quando no final nós propiciamos aquele momento de limpeza, que é um momento que é o momento de restabelecer a frequência natural do médium, é o momento dele voltar muito melhor ao seu plano físico. Então a gente retira toda aquela densidade em que ocorreu no trabalho, a gente retira ele daqueles planos mais densos em que ele foi trabalhar, trazendo ele para um estado mais sutil, mais ameno, para que ele possa prosseguir a sua vida de uma forma mais equilibrada. O ajuste energético no ambiente também é importante porque muitas vezes os obsessores, as consciências desencarnadas estão presas em bolsões de memória. E à medida que damos os comandos para desintegrar toda aquela estrutura de memória, toda aquela estrutura holográfica, toda aquela ideoplastia do ser, nós começamos a abrir novos horizontes. Nós abrimos a perspectiva de visão de outras situações, amplificando a consciência daquele ser que estava aprisionado inicialmente num único ambiente. Então, isso também é um trabalho de consciência, é um trabalho libertador para essas consciências.